Nós estamos vivendo um período de muita confusão, perplexidade mesmo, quanto a algumas questões que entendemos serem questões vitais para o Evangelho. Uma dessas questões diz respeito à igreja. Diz respeito à natureza da igreja, à missão da igreja, à função da igreja, à razão da existência da igreja ao longo desses mais de 2000 anos, e especialmente neste tempo em que vivemos. Dia após dia surgem novas igrejas com suas praxes, com seus cultos, doutrinas. E nós olhamos para tudo isso e confessamos, ficamos confusos, sem saber, muitas vezes, o que é uma igreja. Qual a tarefa primacial de uma igreja? Qual o jeito cristão de ser igreja? A maneira cristã de ser igreja. Existe na Bíblia uma igreja que possa servir de referência, de ponto de contato? Existe uma igreja que, ainda que não seja perfeita, e sabemos nós que nenhuma igreja, enquanto neste mundo, perfeita será, possa se apresentar como um modelo, não necessariamente em suas práticas culturais, mas nos princípios estabelecidos por ela e vivenciados. É exatamente, queridos meus, acerca desta questão que nós queremos falar, não apenas nesta manhã, mas durante sete mensagens, que terá como tema geral a maneira cristã de ser igreja. Vamos dizer juntos? A maneira cristã de ser igreja. Há uma maneira cristã de ser igreja? Há. Há um jeito cristão de ser igreja? Há. Há uma formatação de igreja estabelecida pelo próprio Senhor Jesus? Há. E mais uma vez eu quero dizer que nós não estaremos falando em questões litúrgicas. Não são essas questões que definem uma igreja, se uma igreja canta sentada, se uma igreja canta de pé, se canta batendo palmas ou não. Não é exatamente isso que nós queremos falar. Porque isso não define basicamente o que é uma igreja. O que nós queremos falar é sobre os princípios basilares de uma igreja. O que nós queremos falar é sobre os princípios fundamentais de uma igreja. Nós sabemos muito bem que a liturgia depende de vários aspectos. Depende do momento, depende do ambiente, depende da cultura onde esta igreja está,
Depende, nós não queremos, enfim, falar sobre atos e costumes. Não são sobre essas coisas que nós queremos falar. Mas nós queremos falar sobre aquilo que é essencial para uma igreja, que é o ajustamento desta igreja com os princípios estabelecidos pelo Senhor Jesus. E em seguida pelos seus próprios apóstolos. Por isso, eu gostaria de, nesta manhã, convidar o querido irmão a começar a pensar sobre este assunto, e nesta manhã nós vamos apenas introduzir. E o que nós vamos falar aqui, nós ainda iremos falar em outros domingos. Hoje será apenas uma introdução desta série de mensagens que terá como título, tem como título, A Maneira Cristã de Ser Igreja, baseada primeiramente no livro de Atos. E se você puder, eu vou pedir e peço a Deus para os céus que possa fazer isto, comece a ler o livro de Atos. Eu sei que você já leu outras vezes, não é? Mas volte a ler. Volte a ler. Volte a pensar sobre aquelas questões. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 1:8. Vamos nos colocar de pé. Eu vou pedir que os irmãos da multimídia coloquem na tela Atos 2:37, Atos 2, de 41 a 47. Atos 1:8 diz assim, e os irmãos conhecem, vamos dizer de cor, todos. Mas recebereis leia agora o versículo 37 do capítulo 2, onde nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo assim, a multidão dizendo, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E agora vamos ler o versículo 42, 41 a 46, todos. Atos 2, 41 a 46, todos. E o versículo 47 diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor
à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Vamos orar? Deus querido, mais uma vez nós voltamos a nossa mente e o nosso coração para a Tua palavra, Pai. Entendendo que ela, e somente ela, pode nos abençoar e ajudar. E por isso pedimos que através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha falar ao nosso coração, o Senhor venha falar ao nosso entendimento, venha falar ao coração deste Teu servo, venha falar ao coração de cada servo Teu que aqui está, e até mesmo aqueles que neste santuário não podem estar, venha falar-lhes também ao coração, e daqui ao sairmos daqui, Senhor, possamos recordar aquilo que já sabemos, mas que através do Teu Santo Espírito precisamos trazer de novo à nossa mente, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, queridos. Eu gostaria de iniciar esta mensagem e pedindo que o querido irmão mantivesse a sua Bíblia aberta, porque eu gostaria de, passo a passo, começar a refletir sobre este tema à luz daquilo que o livro de Atos nos ensina. Volto à pergunta inicial. Há uma maneira cristã estabelecida pelo próprio Senhor Jesus de ser igreja? Ou será que nós, enquanto seres humanos, podemos criar diferentes tipos de igrejas? Deu-nos o Senhor Deus o direito de formarmos uma igreja segundo a nossa visão, perspectiva, interesses, conveniências, e depois dizermos: esta é pergunta, mostrando-nos uma coisa que é fundamental. E a primeira coisa que esse texto diz a cada um de nós é que a igreja cristã, e aí eu tenho que colocar aqui um outro título, a igreja cristã evangélica. E quando nós estamos falando de igreja cristã evangélica, estamos falando naquela igreja que se ajusta, que se fundamenta na doutrina apostólica. A primeira coisa que esse texto nos diz é que ela foi instituída com uma missão pré-estabelecida. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, queridos, é que a igreja, ao surgir, e ela surge, queridos, de maneira intencional. A igreja não foi obra do acaso, não foi uma ação de última hora.
Jesus tinha a intenção de fundar uma igreja, de criar uma igreja. E é bom que a gente traga novamente à nossa mente aquilo que algumas vezes falamos aqui em nossos cultos, às quartas-feiras, que igreja não é templo, igreja é gente. Igreja não é templo. Igreja não é a corporação. Igreja é gente. É a comunhão de pessoas que, uma vez salvas, unem-se a si mesmo para formar aquilo que a Bíblia chama de o corpo de Cristo na terra. Esta igreja surgiu com uma função pré-estabelecida. E esta função outra não é senão a de testemunhar. Atos 1:8 deixa isto muito claro quando Jesus diz: mas recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Jesus estava falando àqueles crentes, aquelas pessoas que estavam com ele naquele monte. Aquelas pessoas, os apóstolos e outros tantos irmãos, estavam muito felizes com tudo aquilo que estava acontecendo. Eles passaram por um momento muito difícil, quando eles viram Jesus sendo preso, açoitado, crucificado, humilhado e, por fim, morto. Eles vivenciaram uma crise tremenda. Nós confiamos em Jesus, depositamos nele as nossas esperanças, mas veja o fim. Lá está ele morto, sepultado naquele túmulo de pedra. Acabou-se a nossa esperança. Não há mais esperança para nós. E aqueles discípulos, aqueles crentes sumiram, se esconderam, fugiram, até mesmo envergonhados. E há de se imaginar, queridos, que algumas pessoas, talvez olhando para eles e sabendo que eles tinham andado com Jesus entre a sexta e o domingo, ao vê-los, olhavam para eles e riam e diziam: coitados, foram enganados, bobos, acreditaram numa falácia, numa mentira, no engodo. Como foram bobos, inocentes, acreditaram mesmo naquilo que aquele homem que andou aqui fazendo coisas grandiosas iria cumprir. Aquelas pessoas não apenas estavam entristecidas, mas estavam envergonhadas, frustradas. Mas o domingo chega. E a notícia se espalha. Jesus ressuscitou. Não estava mais naquele túmulo, e agora eles vão a Jesus. Eles veem Jesus e eles passam 40 dias conversando com Jesus. E durante aqueles 40 dias, Jesus só se apresentou a crentes. Depois da sua ressurreição, somente os crentes tiveram o privilégio de vê-lo, mas ninguém. Então aquelas pessoas tiveram esse privilégio especial. E eles estavam, queridos meus, entusiasmados. Eles amavam Jesus. Entusiasmados porque viram realmente Jesus é poderoso mesmo. E aí, eles perguntam a Jesus: Senhor,
restaurarás tu neste tempo o reino a Israel. Depois de terem estado com Jesus 3 anos, depois de terem ouvido tantas vezes Jesus falar sobre o seu reino, depois de terem estado com Jesus aqueles 40 dias, aqueles discípulos ainda estavam tendo uma visão errada no que diz respeito ao reino de Deus. E ele diz: Senhor, será que esse é o tempo e a hora? Já que o Senhor ressuscitou, saiu dentro daquele túmulo, ergueu-se, manifestou o seu poder, será que esta é a hora do Senhor operar este milagre que nós estamos esperando há tantos anos? Libertar o nosso povo, fazer com que as glórias do tempo de Davi voltem, fazer com que a nossa nação se imponha às outras nações. Senhor, é esta a hora? O Senhor irá fazer isto agora? Ou vai esperar um pouquinho mais? Será que já chegou o tempo da consumação de tudo aquilo que o Senhor deseja no que diz respeito a mudanças? Eu imagino que Jesus tenha ficado um pouco triste com aquelas pessoas, com aqueles discípulos, porque deve ter pensado, eles ainda não entenderam 3 coisas acerca do reino de Deus. 3 coisas essenciais. Primeiro, o reino de Deus, quanto à sua natureza, é essencialmente espiritual e não político. Eles ainda não entenderam isso, que o reino de Deus é essencialmente espiritual. Segundo, eles ainda não entenderam que quanto à sua expansão, abrangência, o reino de Deus é um reino internacional. Não é apenas de uma nação, ele não inclui apenas pessoas de um povo, ele não inclui apenas os judeus, mas ele vai incluir judeus e gentios. O reino de Deus, quanto à sua abrangência, é universal. Ele inclui pessoas de todas as nações, raças, povos, línguas, etnias, dialetos, culturas. Terceiro, eles ainda não entenderam que quanto à sua formação, o reino de Deus vai crescendo pouco a pouco. Ele não surge em um determinado momento, mas ele vai, queridos, crescendo na medida em que as pessoas vão recebendo Jesus. Porque o reino de Deus significa que Deus está reinando no coração do homem. O reino de Deus manifesta-se exatamente em nós, no nosso coração, na nossa vida. E Deus reina onde a sua vontade é aceita e obedecida. O Senhor é rei na vida daqueles que se colocam como seus súditos e servos. E isso vai acontecendo à medida em que as pessoas vão recebendo a Jesus. Por isso Jesus já havia falado sobre a parábola onde ele fala que o reino de Deus é como aquela mulher que coloca o fermento no meio da massa.
e ela vai, e a massa vai crescendo. Ela vai crescendo. Ela vai crescendo pouco a pouco. O reino de Deus é assim. Ele cresce pouco a pouco. Por isso Jesus olhou para aqueles discípulos e disse: olha, não vos pertence saber os tempos que Deus determinou. O tempo de Deus agir é da inteira competência de Deus. Que palavra dura, né? Não vos pertence saber. Que negócio é esse de vocês quererem marcar data, tempo, hora? O tempo de Deus é da inteira competência de Deus. É Ele que diz quando vai fazer. Talvez hoje, mais do que nunca, a gente deveria parar para pensar um pouco nisso, porque a gente está vivendo dias quando as pessoas estão marcando tempo para Deus fazer milagres. Segunda-feira é dia de Deus fazer isso, terça-feira é dia de Deus fazer isso, quarta-feira como se nós tivéssemos uma agenda e apresentássemos a Deus e dissesse: Senhor, a minha agenda é essa, agora eu só vou agir segundo a minha agenda. Segunda-feira, então, nessa igreja, Deus vai curar cegos. Terça-feira, mudos irão falar. Quinta-feira, surdos irão ouvir. Sexta-feira, demônios serão expulsos. E as pessoas estão como que estabelecendo tempos, dias, horas, momentos, reuniões, circunstâncias. E ainda dizem: os nossos cultos serão tantas horas, tantas horas, tantas horas, especialmente no culto que vai acontecer na hora tal, porque naquele culto Deus vai agir com muito mais poder e dinâmica. A gente subentende isso. O agir de Deus, queridos, é da inteira competência de Deus. Por isso Jesus disse: não vos pertence saber o tempo e a hora. A autoridade de Deus, Ele que diz, mas Ele diz: ao invés de vocês ficarem especulando, façam uma coisa, testemunhem. Substituam esta especulação pelo testemunho. Ao invés de ficar imaginando como Deus vai agir, quando Ele vai agir, faça aquilo que é da sua competência, testemunhe. A igreja, então, ela nasceu com uma função: testemunhar de Jesus. E, queridos meus, quando nós falamos em igreja, repito, nós estamos falando em gente. Quando nós estamos falando em gente, estamos falando em mim e em você. Quando nós estamos falando, então, em testemunho, nós estamos dizendo que a igreja testemunha através dos seus membros. É cada crente entendendo que ele foi chamado para testemunhar. E eu quero uma vez mais dizer que testemunhar não é um dom, é missão. Eu não faço solo, porque Deus não me deu o dom de cantar. E eu sei que se eu cantar, talvez eu vá causar algumas decepções. Eu não toco porque Ele não me deu esse dom. Isso é dom. E eu posso dizer: Senhor, eu não faço isto por isto. Esse não é o meu dom. Mas eu não posso dizer: Senhor, eu não testemunho porque o Senhor não me deu o dom. Porque testemunho, queridos meus, não é dom, é missão. E missão não é dada apenas a alguns, missão é dada a todos. Eu me converti hoje. A minha é dada a missão. Sou crente
há mais de 60 anos, continuo tendo a missão. Estou passando por crise, problemas, dificuldades, a missão continua. Estou vivendo bem, a missão continua. Estou inserido num contexto difícil, a missão continua. A missão é contínua, é dada a todos. E, queridos, é insubstituível. Ou seja, eu não posso dizer, eu não testemunho, mas eu toco. Eu toco como o meu irmão Henrique. Eu toco. Falar de Jesus eu não falo não, mas eu falo de Jesus através da minha guitarra, dos meus acordes. Fala assim, Henrique, você fala. Mas não substitui você expor a palavra. Testemunhar é uma tarefa da igreja. E é por isso, queridos, que você vem à igreja e você ouve isso, e o que eu estou falando aqui, não estou falando nada novo. O que você está ouvindo nesta manhã, você já ouviu muitas vezes deste púlpito e de outros tantos. Mas nós estamos apenas relembrando isto, porque a gente não pode, queridos, entrar, seguir determinadas práticas e costumes que nos afastem daquilo que Deus estabeleceu. Testemunhar. Mas Jesus sabia muito bem que aqueles discípulos eram pessoas teologicamente preparadas. Pedro era um teólogo fantástico. Tomé era um teólogo fantástico. Filipe também. Aprenderam teologia com quem? Com Jesus. E aprenderam em horário integral. Jesus ensinava e depois saía. E eles viam o resultado do que Jesus tinha ensinado na prática. Eram pessoas, queridos irmãos, agora estavam entusiasmados, cheios de entusiasmo. Conhecimento e entusiasmo, queridos, coisas importantes. Para qualquer empreendimento que você queira fazer na sua vida, duas coisas são importantes. Primeiro, conhecimento. Segundo, entusiasmo. Aquela dinâmica interior, como vai ajudar você? E só vai ajudar. Mas, queridos, o conhecimento e o entusiasmo no reino de Deus, por si só, não bastam. Por que não, pastor? Testemunhar, evangelizar, anunciar Jesus, significa estar realizando algo sobrenatural. A transformação de uma vida é algo, queridos irmãos, sobrenatural. É o maior milagre que pode acontecer aqui na terra. É você ver alguém outrora perdido, sem Cristo, sendo encaminhado para o inferno. E aquela pessoa ouve a mensagem, recebe a sua palavra, olha para a sua vida, percebe que há uma coerência entre a sua mensagem e o seu viver. Percebe que há um ajustamento entre aquilo que você fala e aquilo que você vive. E olhando para a sua vida, eles podem olhar para Cristo. E olhando para Cristo, eles podem olhar para Deus. E aquela pessoa então aceita Jesus. Isto é um milagre. E se é milagre, queridos meus, nós estamos falando de algo sobrenatural. E para ações sobrenaturais,
nós precisamos também de um poder sobrenatural. E esse poder lhe seria dado pelo Espírito Santo. E por isso Jesus disse: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, no lugar onde você está, no seu bairro, na sua cidade. A nossa Jerusalém é o Parque Anchieta. É a sua. É aqui que você mora. É aqui. Essa é a sua Jerusalém. E na Judéia, um pouco mais além, em Samaria, para os não-judeus, um pouco mais além, e até os confins da terra. E é só através do Espírito Santo. E esse, queridos meus, este recebimento aconteceu quando? No dia de Pentecostes. Que era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. Era chamada Festa das Colheitas. E a Bíblia diz, queridos, que os discípulos estavam ali reunidos. E de repente, as pessoas viram um fenômeno, algo inusitado. Eles viram línguas como que de fogo, pairando sobre a cabeça daqueles crentes, eram 120 que estavam ali. Viram línguas como que, a Bíblia não diz que eram línguas de fogo, mas línguas como que, línguas que aparentavam, que tinham a aparência de fogo sobre aquelas pessoas. Ouviram o som de um vento impetuoso, um vento forte. E viram algo mais, e ouviram aqueles discípulos falando em outras línguas. E a expressão línguas está no plural. O texto aqui não diz que essas línguas eram línguas estranhas. Eram línguas que não pudessem ser entendidas. Eram línguas que não pudessem ser compreendidas. O que o texto nos ensina e mostra que essas línguas eram as línguas daquelas pessoas que estavam participando, que estavam ali para aquela festa. E ao ver aqueles discípulos falando, eles disseram: como, sendo eles judeus, nós os ouvimos falar em nossas próprias línguas. Eles são judeus, eles falam hebraico, aramaico, mas agora nós os estamos ouvindo falar em nossas próprias línguas. É como se de repente aqui houvessem povos diversos, ingleses, franceses e outros tantos, africanos, e nenhum deles crentes fossem. E através do Espírito Santo de Deus, Deus usasse alguns membros desta igreja para falar naquelas línguas. Línguas que eles não tivessem estudado anteriormente. Línguas que eles não conhecessem. Mas agora, através do Espírito Santo de Deus, eles vão testemunhar de Jesus. Não estudaram inglês, mas vão falar inglês. Não estudaram chinês, mas vão testemunhar em chinês.
Não estudaram alemão, mas vão falar em alemão. Português, mas vão falar. De tal maneira que todas aquelas pessoas, que todos pudessem entender. Foi exatamente esse o milagre que aconteceu. E aí, através da ação do Espírito Santo de Deus, aquelas pessoas puderam ouvir a mensagem. Você já recebeu o Espírito Santo? Ou tem que orar para receber? Você já recebeu o Espírito Santo? Ou tem que orar e dizer, ó Senhor, manda o teu Espírito Santo para me batizar? Lembro-me que li algum tempo atrás uma pastoral escrita por um colega pastor, onde ele dizia assim: não peça a Deus aquilo que você já tem. Você não precisa pedir a Deus aquilo que você já possui. E nenhum crente, queridos meus, eu estou falando em crentes, nenhum crente precisa pedir para ser batizado com o Espírito Santo, porque esse batismo acontece no momento em que aquela pessoa, através da fé, recebe Jesus. Você tem dúvida acerca disso? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 12. E vejam o que Pedro diz. Ricardo, pastor Ricardo, leia para mim o versículo 38. Leia bem alto. Atos 2, 38. Pronto. Agora eram 3.000 pessoas que estavam ali. E aquelas pessoas ouviram a palavra de Pedro, a mensagem, e disseram, e agora, o que é que nós vamos fazer? Pedro diz, primeiro, arrependam-se, queridos, entendam uma coisa, a igreja não existe para agradar homens, porque se ela quiser agradar homens, uma das coisas que ela vai ter que tirar é o convite ao arrependimento. Uma das coisas que ela não vai poder pregar é sobre arrependimento. É ruim a gente ouvir alguém falar, arrependa-se, você é pecador. Arrependa-se você, isso machuca a gente. Mas é necessário. E a primeira coisa que Pedro diz é arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Espera aí, pastor, aí agora o senhor me causou um problema muito sério. Quer dizer que batismo perdoa pecados? Não. Batismo é uma confissão de fé em Jesus. E quando eu me batizo, eu estou dizendo simbolicamente que recebi Jesus. Estou confessando Jesus publicamente. É exatamente isso que Pedro está falando aqui. Arrependam-se e confessem Jesus. E aí ele diz o seguinte: e se vocês fizerem isso, recebereis o quê? O dom do... Quantos aqui já se arrependeram e receberam Jesus no seu coração? Levante a mão. Deixa eu levantar a minha também. Para embaixar. É o que a Bíblia diz aqui, ó, está escrito.
No momento em que você recebeu Jesus, não sei como, não sei se foi em um templo, num hospital, não importa. No instante que você recebeu Jesus, o Espírito Santo entrou no seu coração e passou a habitar em você. Aliás, a Bíblia diz exatamente isso. A Bíblia diz que nós somos o que? O templo do... O Espírito Santo habita em quem? Em nós. Eu e você, o Espírito Santo habita em nós. Se ele habita em mim, eu fui batizado no momento que eu recebi Jesus. Ah, mas eu não falo língua estranha, pastor. Não é esta a evidência do batismo do Espírito Santo? Não, não é. Qual é? Mas recebereis o dom do e, essa conjunçãozinha aí, e ser-me-eis, recebereis o dom do Espírito Santo, você vai fazer milagre. Receberei o dom do Espírito Santo, você vai falar em língua estranha. Não é isso que Jesus Cristo diz. Ele diz que a consequência desse recebimento é o poder para testemunhar. Bem, qual é a minha responsabilidade em relação ao Espírito Santo? Gálatas 5:19 diz: e não vos embriagueis com em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, disse Paulo, em que há contenda, divisão, briga. Mas enchei-vos. E a palavra encher-se do Espírito tem o sentido de deixai-vos controlar pelo Espírito. É isto. Crente cheio do Espírito é crente que se deixa controlar, que se deixa dirigir, que busca a orientação do Espírito Santo para todas as coisas da sua vida. É aquela pessoa controlada, é aquela pessoa dirigida, é aquela pessoa obediente. Muitas vezes Deus manda ela fazer coisas que ela não quer fazer. E talvez nesta manhã você esteja vivenciando exatamente isso. Você está querendo fazer alguma coisa, mas o Espírito de Deus está dizendo, não faça. E ele não está dizendo por que você não deve fazer, simplesmente ele está dizendo, não faça. Ah, Senhor, mas eu quero fazer. E o Espírito está dizendo a você, não faça. Ah, mas eu quero, não faça. E você abre um texto da Bíblia e está lá, não faça. E você vem para a igreja, o pastor não está sabendo nada, e está dizendo, não faça. Não, ele não está, não faça. E você vai para a classe de escola bíblica e Deus usa aquela pessoa e diz, não faça. Não faça. Mas você quer. Mas você diz, eu quero. Mas eu sou submissa ao Espírito Santo de Deus. Então eu não vou fazer. E depois que você não faz, aí que você vai saber por quê. E às vezes o tempo passa. Às vezes o tempo passa, passam anos. E só depois disso é que você vai dizer, oh Deus, muito obrigado, porque eu ia fazer uma coisa terrível. Mas o Senhor não deixou. Isso é submissão ao Espírito. Você está em um ônibus sentadinho lá, e aí você ouve aquela voz. Fala aquele cidadão que está do teu lado. Aí você diz, mas Senhor, o cidadão está com a cara feia. Eu entrei aqui, ele já olhou para mim de cara feia. Agora ainda vou chegar lá, vou falar de Jesus. Está cheio de guia no peito. Tu acha que E Deus disse, vai e fala. Mas vai e fala. E aí você vai e fala.
E quando você começa a falar, aquela pessoa diz, eu estava precisando ouvir isso. Isso é manifestação de quê? Do Espírito Santo de Deus. E um crente cheio do Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo, queridos meus, em todos os lugares. Ele é cheio do Espírito Santo na sua casa. Cheio do Espírito Santo em casa. Não é muito difícil a gente mostrar que é cheio do Espírito Santo na igreja, né? A gente imposta a voz, empina o peito, dá aquela, meus irmãos, aqui. E a gente diz, esse cidadão aí realmente é cheio do Espírito Santo. Vai ver como é que ele é em casa. Essa irmã é cheia do Espírito Santo. Vai ver como é que ela é em casa. Esse menino, essa menina é cheia do... Vai ver como é que é. Cheio do Espírito Santo na sua casa. Cheio de Espírito Santo no seu trabalho, cheio de Espírito Santo no seu comércio, cheio do Espírito Santo andando na rua. Uma pessoa cheia do Espírito Santo o é e demonstra isso em cada momento. Porque o Espírito Santo, ele não está apenas comigo na igreja, ele está comigo aonde? Em todos os... Ele habita em mim. Então, em todos os lugares. Ser igreja é ser uma comunidade de pessoas cheias do... Vamos dizer juntos? Ser igreja é ser uma comunidade de pessoas cheias do Espírito Santo. Semana próxima, nós vamos, ainda dando seguimento a esta mensagem, falar sobre Atos 2, agora do 41 ao 46. E o que nós vamos mostrar e desejamos mostrar é um outro aspecto do jeito cristão de ser igreja. E quando você olha para Atos 2:37, você ouve Pedro, quando aquelas pessoas dizem que faremos, varões e irmãos, a primeira coisa que Pedro diz, antes ele diz isto, é que aquelas pessoas deveriam sair do meio daquela geração perversa. Saiam do meio delas. Sair do meio desta geração corrompida, perversa. E semana que vem, se Deus permitir, o que nós queremos mostrar é que o jeito cristão de ser igreja em Atos é que a igreja é formada por pessoas separadas. Vamos dizer juntos? A igreja é formada por pessoas e que, por serem separadas, têm uma nova maneira de viver. É isso que a Bíblia ensina. Esse é o jeito cristão de ser igreja. E pessoas separadas. E pessoas que agora converteram-se e passaram a ter um viver diferente. Eu sou crente, mas... Você sabe, né, pastor? Eu sou crente, mas eu sou humano, né? Então, eu gosto de mexer com o meu pezinho, eu gosto de um sambazinho, então... Eu vou lá. Você sabe que eu sou, mas de vez em quando lá na minha casa ninguém vê, eu gosto de tomar um vinhozinho. E a gente começa a... Igreja é uma comunidade formada por pessoas separadas. E que, por serem pessoas separadas, têm uma nova maneira de viver.
É exatamente isso que nós queremos falar, se Deus permitir, na próxima semana, ainda dentro desta série de mensagens. O jeito cristão de ser igreja. Vamos nos colocar de pé, queridos.